O nível de água em reservatórios de hidrelétricas no Brasil está baixo. Conversamos com o professor de Engenharia Elétrica da PUC-Rio, Reinaldo Castro Souza, para saber o que está acontecendo. Boa tarde, professor. Boa tarde. Existe o risco de termos um apagão? Sim, o risco existe, é muito pequeno, mas existe. Visto que os reservatórios do Sudeste, onde se concentra mais ou menos 70% do consumo, ele está num nível bem abaixo do que esteve em anos anteriores, mais ou menos no mesmo nível que teve, próximo ao nível que teve quando houve o racionamento em 2001. Ora, em torno de 33%, e ao seu nível é um risco elevado. Tanto que, ao rodar os modelos, o preço da energia no mercado, a gente chama mercado spot, ele atingiu o teto. E ao atingir o teto, a recomendação, inclusive, era de que você já economizasse, tivesse um racionamento de 5%, ou seja, todo mundo reduzir 5% do consumo para você ficar no lado seguro. Ora, então, dependendo de São Pedro, se São Pedro encher esses reservatórios, principalmente o Sudeste, esse risco diminui, mas hoje existe um risco sim, e que não é aquele risco que a gente pode ficar confortável. Como funciona a transmissão de energia no Brasil? Olha, é um sistema interligado. Então, é interessante porque o norte está com o reservatório transbordando. Porém, o que você gera no norte, você não consegue transmitir tudo para cá. Então, apesar de ser um sistema interligado, onde, por exemplo, ao norte poderia estar com 70% do reservatório cheio, mas se os 70% que gera lá não é suficiente para abastecer esse mercado aqui no Sudeste. O Sul também está bastante razoável em termos de nível de reservatório, mas a linha de transmissão também não é suficiente para fazer esse intercâmbio, mas existe um intercâmbio. Ora, então é um sistema interligado, é um sistema muito inteligente, é um sistema único no mundo, porque nós temos dimensões continentais, nós temos muitos reservatórios, todos eles dependendo, 80% da energia gerada é hídrica. E sendo hídrica, a água tem custo zero, mas se São Pedro estiver de mal com o Brasil, ele não manda água. Se não manda água, nós temos que usar combustíveis térmicas, nucleares, enfim, soltar gás carbônico no ambiente. Então, é um sistema que está todo interligado, precisaria aumentar ainda mais essas linhas de transmissão para que você pudesse fazer esse despacho de uma maneira assim, vamos supor, o Sudeste encheu, o Nordeste está baixo, eu mando para ele o suficiente para abastecer. Hoje, essas vias não são de duas mãos. O Sudeste, por exemplo, talvez consiga mandar para o Nordeste, mas o Nordeste não consiga transmitir tudo para cá, entendeu? E o que deve ser feito para evitar um possível racionamento de energia? Olha, para o consumidor, em 2001, a história é um pouco longa, mas em 2001 o consumidor, quando ele foi chamado a colaborar, o governo exigiu um mínimo de 20% de economia do consumo e foi aquela correria, muita gente conseguiu rapidinho atingir os 20%. Outros tiveram dificuldade, principalmente a baixa renda, que tem poucos equipamentos em casa, era difícil para eles obterem ou conseguirem reduzir 20%. Ora, o que o consumidor, passado esse racionamento, terminou o racionamento em fevereiro de 2002 e o consumo continuou baixo, continuou em torno de 10% abaixo do que deveria estar se não tivesse tido racionamento. Então, o que nós concluímos? Nós desperdiçávamos, naquela época, 10% de energia. O que o consumidor deve agora ficar ciente é que estamos aumentando o consumo, estamos aumentando a população, temos mais equipamentos elétricos, estamos cheios de stand-by dentro das nossas casas, que aumenta também o consumo, dá um conforto para a gente. E o que nós temos que fazer é usar racionalmente essa energia. Primeiro, comprando equipamentos, vou comprar equipamentos, procure aquele que tem o selo Procel, que aquele ali é um equipamento eficiente, que consome menos dentro da categoria dele. Então, isso é o primeiro passo. E segundo, em casa, ter
usar racionalmente, olhar, vamos preservar a natureza. Então, para tal, se um banho, aí eu vou ligar o chuveiro, vou ficar 30 minutos no banho? Não, liga, está boa, desliga, liga de novo. Geladeira, não abre e fica olhando a geladeira para ver o que tem que eu vou tirar. Pensa antes, porque o abre e fecha da geladeira aumenta o consumo. E o vilão do verão, que é o ar-condicionado, use racionalmente. Como usar racionalmente o ar-condicionado? Quase todo mundo tem um apoio de um ventilador, então use o ar-condicionado, de madrugada desliga, põe um ventilador de teto, ou um ventilador de mesa, enfim, são pequenas coisas que o consumidor pode colaborar e, de alguma forma, garantir que esse risco caia. Hoje tem um instituto muito conceituado no país, que fez um cálculo e disse que o risco hoje de racionamento, semana passada, sexta-feira da semana passada, estava em torno de 15,6%. É alto, porque o sistema brasileiro opera no máximo com 5% de risco. Então, o governo está a par, que tem 15,6% de risco. Mas todo mundo jura que isso não vai mais ocorrer. Ou seja, o racionamento, que chuva... Começaram a chegar as chuvas, agora será que as chuvas estão caindo nos leitos dos reservatórios? O senhor participa de um projeto de melhoria do abastecimento de energia. Pode explicar para a gente como é que funciona? A Agência Nacional de Energia Elétrica lançou um edital de projeto estratégico exatamente para que fosse otimizado, para que seja otimizado ainda mais o que a gente chama de despacho hidrotérmico. Ou seja, basicamente você tem geração térmica e hidroelétrica. Como que eu vou utilizar bem esses recursos que nós temos? O ideal seria que eu pudesse usar só hídrica. Mesmo o reservatório estando cheio agora, será que eu devo usar tudo agora e deixar... E se em agosto, setembro, se no ano que vem não chove? Se eu usei toda a água agora? Então, veja que isso é um problema, um lindo problema de otimização. Eu vou usar água agora, mas eu tenho que olhar para o futuro. Eu não posso usar em excesso, eu tenho que garantir que no futuro eu vou ter. Então, como que eu faço isso? Eu compenso com as térmicas, que custam. O que está acontecendo neste momento é que as térmicas estão sendo usadas todas, e não como que a gente chama um backup. A térmica é um backup para garantir que eu vou ter a água no futuro para fazer geração hídrica. No momento atual, todas as térmicas, cada térmica tem um custo. A diesel é mais cara, gás natural um pouco mais barata. Neste momento estão sendo usadas todas elas. Então, o nosso problema é melhorar este sistema de otimização. Além disso, melhorar o sistema de previsão de chuvas para que o planejamento fique mais robusto. Ou seja, a gente faz um planejamento para 5 anos à frente. Aí eu tenho que prever quanto vai estar de água nos reservatórios para os próximos 5 anos. Nem se reunir todos os orixás da Bahia, todos os santos, você vai conseguir prever isso. Então, isso é um problema de simulação. Então, essa é a nossa parte aqui. Nós estamos desenvolvendo novas abordagens de como ter métodos mais precisos para dizer quanto de água vamos ter nos próximos 5 anos, que é o período de planejamento. E nós já fizemos 2 anos e meio de projeto, estamos continuando, já temos resultados interessantes que, de alguma forma, estão melhorando a acurácia das previsões. Nós não estamos fazendo chover, nós estamos tentando prever melhor a chuva, tanto que um pouco dessa secura a gente até, no nosso modelo apontava que a gente ia ter uma estiagem agora, entendeu? O nome do projeto? Chama MDDH, Modelo de Despacho Hidrotérmico. Inclusive está no site www.mddh.com.br. Muito obrigado, professor. Rodrigo Zamanovics, para o canal da TV PUC Rio no YouTube.